Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando a nossa entrevista de hoje, falando hoje sobre eleições, né? Vamos avaliar as eleições que nós tivemos no último domingo, o primeiro turno do processo eleitoral, já também projetar o segundo turno. Estamos nesse período de eleições para agora, então, governo do Estado, presidência da República, que vai para o segundo turno. Tivemos no domingo passado, então, a primeira parte, pode-se dizer, das eleições, ou a segunda, né? E nosso convidado já está conosco aqui, o professor Sérgio Rodrigues, professor de Direito da Unijuí, para avaliar este momento político que estamos vivendo e também projetar aí. Inicialmente vamos avaliar o que aconteceu nesse primeiro turno, que o senhor disse que, na verdade, nós falávamos anteriormente que fora do ar, professor, o senhor disse que essa é a segunda etapa, que vamos para a terceira. Prazer conversar com o senhor. Tudo bem, professor Sérgio Rodrigues? É uma satisfação participar da tua atividade, Zalmir. Então, o que eu devo dizer é o seguinte: nós queremos, então, fazer uma análise do nosso processo eleitoral. Sim. A primeira questão a reconhecer, para afastar discursos aí, trazem um certo terrorismo, é dizer que o Brasil vai bem na sua democracia. Está bem, se vê claramente que tivemos aí mais de 100 milhões de pessoas circulando em direção a urnas, votando, se identificando com o cadastro biométrico, muitas pessoas trabalhando gratuitamente para recolher os votos, cuidar das urnas. Então, isto revela que o nosso país amadureceu no processo eleitoral para a captura de votos e para a participação nesse processo. Então, não há nenhum risco aí de qualquer tipo de ditadura, de golpe, porque não existem forças que queiram isso. Embora é importante observar que nós temos muitos discursos aí dos chamados democratas simplesmente de palanque. Os democratas de palanque, eles se dizem democratas, mas quando você observa a prática e as companhias e os desejos e as vontades e as mutretas que fazem, eles revelam um desejo de permanência no poder, deturpando o processo eleitoral. Quer dizer, quando um grupo faz um projeto de 20 anos de poder, já não é um grupo democrático, porque o democrata ele aceita que vai ter que, a cada 4 anos, no caso brasileiro, ir ao colégio eleitoral e consultar a vontade do povo livremente, como se faz agora, né? Então, a primeira questão é essa, não cair na ilusão desses grupos que sempre se articulam para fazer loas à democracia, quando, na verdade, não tem um apreço tão grande a ela, porque eles não respeitam, na verdade, o colégio eleitoral. São pessoas que se aglutinam para fazer manifestações chamando a democracia como se fossem os defensores, mas, na realidade, são eles também que agridem, porque eles não aceitam o colégio eleitoral, eles acham que o colégio eleitoral não faz boa escolha. Quando o colégio eleitoral se manifesta e decide, a democracia se fez. O que foi eleito tem que ser acatado, não importa o lado que seja. Então, quando alguém não aceita o resultado e diz que foi feita uma escolha errada, mal feita, inadequada, ele está dizendo, então, que o colégio eleitoral não merece ser acatado. E também esse desejo de permanência muito longa no poder, com estruturas viciadas, com trazendo para a máquina pública pessoas que estão preocupadas com a manutenção permanente do poder. Então, o que eu quero dizer é isso. A democracia brasileira vai bem, está saudável, está sendo praticada por todos os brasileiros, mas é preciso acentuar o seguinte: há um desprezo da classe política pelo colégio eleitoral. Isso a gente vê claramente. Quer dizer, o colégio eleitoral, que é a chave, que é o que de fato tem que ser informado e respeitado, mas observamos um desrespeito total, a partir das pesquisas mal feitas, viciadas, direcionadas, instrumentalizadas por grupos, na verdade viraram instrumentos de propaganda política com viés de ciência.
viés de ciência, coisa que não é verdade. Essas pesquisas, elas deturpam a estatística. A estatística que é, na verdade, uma ciência respeitada quando feita à luz dos seus paradigmas, esses pesquisadores aí que divulgam, eles não respeitam essas regras. Essas pesquisas, professor, não deviam de ser, digamos que, proibidas, até porque elas estão sob investigação agora, pelo menos há essa determinação para investigar estes institutos de pesquisa, porque elas acabam, de certa forma, induzindo o eleitor, elas não deviam ser proibidas aí de ser divulgadas aí desse período eleitoral, quando estamos aí prestes a definir quem são os representantes, os institutos acabam induzindo aqueles mais indecisos ou que não querem perder, na verdade, o resultado da eleição? Se você fizer uma análise sobre essa ideia de fake news que se espalhou a partir de um certo momento, isso aí está dentro da ideia de fake news. Uhum. Quer dizer, são grupos que deliberadamente articulam-se para fazer divulgação de dados estatísticos, tentando orientar o voto do eleitor, tentando influenciar. É a mesma coisa que se faz com outras informações falsas, sabidamente falsas, como se vê muitas vezes aí os tribunais dizerem. Que aquilo é sabidamente falso. Você olha para a realidade e vê que certas afirmações dos estatísticos não são viáveis. Você vê, por exemplo, alguns informando que eles sabiam, por exemplo, em quem os evangélicos iriam votar, depois faziam cortes, evangélicas mulheres, as mulheres negras, as mulheres brancas, quer dizer, traziam dados que é impossível você ter certeza daquilo ali. Sim. Nem mesmo a mãe de Ná teria coragem de fazer previsões, e eles faziam. E se reuniam nas televisões para dizer que aquilo era a realidade e tentavam induzir as pessoas a seguir essas orientações. Vejam que isso atinge todos, não atinge só um grupo político, atinge todos. Portanto, esse pessoal que faz essas pesquisas dessa forma enviesada, mal feita, acaba tirando da disputa, às vezes, grupos importantes. Veja aqui no Estado. Quem examinava a realidade do Estado sabia que o Leite não tinha chances de chegar no segundo turno. Havia muitas dúvidas da sua potência de voto. Uhum. Mas o que fizeram as pesquisas? Incharam a bola dele, e ele, então, agora tirou o preto. Quer dizer, para nós, no Estado, era mais interessante um debate político com essas duas forças. Mais esquerda e direita, na verdade, né? Sim, para nós era melhor, para a população, você ia ter, então, um embate para ver o que de fato um quer fazer e por que a diferença, o que seria diferente entre eles, quem é que lideraria para um lado ou para o outro. E veja que o preto ainda tem uma questão interessante, que é a liderança nova. Sim. Não é aqueles velhos de sempre. Quer dizer, o PT se renovando, embora com seus problemas todos, mas revelando essa coisa boa, que é uma renovação de liderança. Então, o que essas pesquisas fizeram? Atrapalharam aqui a nossa política, porque muitos eleitores levados para essa ilusão de que o Leite teria condição, certamente não vai se reeleger, é quase impossível, embora tenha uma pequena chance, mas acho, pelos dados que a gente tem, e colhe e se informa, o nosso povo não o reelege. Aqui no Estado não se reelege. Pois é. Isso aí é uma coisa certa, né? Agora, da forma como faz as pesquisas, é uma coisa que é um desserviço. Agora, a questão da proibição, eu penso que proibir tem que se proibir o menos possível. Uhum. Você tem que informar as pessoas para elas não serem iludidas por esses dados. Elas têm que saber que essas informações, como outras que circulam pelas redes, são informações fabricadas, viciadas, a serviço de certos interesses e muitas vezes só pelo dinheiro. Esses camaradas cobram uma fortuna para fazer uma pesquisa, não seguem as metodologias, porque para você fazer pesquisas no universo de 150 milhões de pessoas, tem que seguir uma série de regras, onde você vai capturar a informação, quem é que vai buscar, porque pode ser deturpada. Por exemplo, haviam grupos na internet que se articularam para mentir nessas pesquisas. Eles se articularam para não dizer a verdade. Uhum. Hoje estão se articulando alguns aí para não responder. Quando o pessoal pediu, o pessoal do Bolsonaro, né? E se alguém pedir, eles dizem que não vão responder. Daí não permite que a pesquisa possa ter um grau de confiabilidade. Exato. Então não pode ser divulgado um dado que é obtido num ambiente hostil, que não quer ser investigado. Mas esses camaradas, eles querem influenciar para eleger determinado grupo, que é do interesse deles. Às vezes nem esse grupo que eles querem eleger está interessado, mas eles atuam porque eles servem a um sistema maior, né? A um interesse maior.
Agora, o senhor falou aqui do Estado, professor, quanto ao segundo turno. Vamos falar aqui do Estado para depois projetar também, avaliar em nível nacional. Nós tivemos aqui no Estado, como o senhor colocou, o Eduardo Leite, por detalhes, né? Na verdade, foram 2.000 votos que faltou para o Edgar Preto ir para o segundo turno, os 26,77, 26,81 para o Eduardo Leite. E nesse segundo turno agora, esses eleitores que votaram no Edgar Preto não vão migrar para o Eduardo Leite ao invés de então para o Onyx Lorenzoni, até porque o eleitor do PT não vai votar no candidato do Bolsonaro. Nesse sentido, não pode dar a vantagem para o Leite então conseguir a reeleição, mesmo que tenha essa tradição do Estado não reeleger governador? Mas veja então, como essas pesquisas fazem mal para nós. Exato. Fazem mal para nós. Porque o próprio eleitor agora, ele vai ter que fazer uma coisa que ele não queria. Uhum. Ele agora vai... Porque, na verdade, se você olhar bem, o grupo do Onyx e o grupo do Leite estão juntos no governo do Estado. Sim. Eles fazem parte do mesmo... Atuam conjuntamente com a mesma política, a mesma ideia. Então, o pessoal que queria ouvir o Preto falar, certamente não vai ouvir e talvez até nem vá votar. Talvez tenha uma abstenção aí. Pode ocorrer isso, a pessoa por decepção, né? Mas eu acho que, pelos dados que nós temos, dificilmente o Onyx vai perder a eleição. É muito difícil, né, essa virada aí. Mas, claro, aqui nós estamos fazendo aí uma especulação. Claro. Não é uma questão de você estar baseado em dados estatísticos. Agora, se você quiser fazer uma estatística, tem que daí coletar dados num grupo, numa amostragem de todo o Estado, onde teve mais voto para um, menos voto para o outro, para poder chegar a um dado. Pelo histórico, pelos discursos que ouvimos, pela necessidade sempre de renovação, porque para nós, gaúchos, tem uma coisa muito importante, a gente percebe isso, é de que nós não queremos que se vicie o governo. E você mantendo uma mesma pessoa por 8 anos, isso é um problema para nós, porque criam panelas que depois você não consegue desmontar. Uhum. Além de que o Leite tem um agravante, ele, na verdade, se desgastou de uma forma muito grande. Primeiro que renunciou ao governo. Segundo, os que não ia se reeleger, não ia querer a reeleição. Terceiro, que pegou uma aposentadoria ali que não tinha direito. Jovem, né, condições de trabalhar por muitos anos ainda, resolveu pedir esta aposentadoria que, na verdade, não tinha direito, né? Então, tudo isso desgastou a imagem dele e dificilmente ele recupera. Porque o eleitor olha para isso e vê, pô, mas esse camarada, se fez isso, pode fazer outras coisas piores, né? Sim. Então, eu acho que há um desgaste do ponto de vista do comportamento do candidato, né? Então, pelo que a gente tem de dados, de informações, assim, sempre informações que não são informações, insisto, de tabulação de voto. Nós não fazemos atividade desse sentido, fazemos análise de discursos, de informações e tal. Acho que deve ganhar o Onyx. Professor, agora falando em nível nacional, nós estamos aí também com agora as eleições de segundo turno nível nacional. Claro que o primeiro turno polarizou bastante, né, entre Lula e Bolsonaro, essa parte, como o senhor falava, direita e esquerda, enfim, e tem muitas, digamos que dúvidas ou falta de explicações para a população, que muitas vezes não entende muito em termos da legislação e acaba ouvindo e interpretando de uma forma equivocada, porque há as questões de críticas por parte do lado da direita para o STF em função de decisões, e há também essas questões que os ministros são indicados e acabam tomando decisões muitas vezes mais políticas do que técnicas, né, ou enfim, de acordo com a legislação, com relação aos processos do ex-presidente Lula, candidato então nesse momento contra o Bolsonaro. Bom, o Lula diz que foi absolvido, tem as decisões do STF que na verdade foram anulados os processos, aquelas condenações todas que ocorreram. Gostaria que o senhor explicasse nesse ponto também, né, quanto à legislação, o que aconteceu com o Lula, porque na verdade ele diz que ele foi absolvido, claro que tem os direitos preservados porque os processos foram anulados por parte do STF. É importante destacar com relação a isso, professor. Veja, nós temos que enxergar esse fenômeno aí do Lula e de outros, né, porque não é só ele, tem outros, dentro daquela ideia dos crimes de colarinho branco. Sim. A percepção penal no Brasil, ela pode se dividir entre dois grandes grupos, os crimes de colarinho branco e os crimes daqueles que não é do colarinho branco.
A esse se aplica a lei de uma forma clara, de uma forma intensa, mas admite o direito penal uma série de debates. O direito penal, ele permite que você discuta nulidades, discuta prescrição, discuta procedimentos, prova ilícita, inclusive se deixa no escaninho aquele processo para não tramitar por um longo tempo. Então, o que a gente vê no caso do Lula é esse procedimento normal do colarinho branco. Outros também foram condenados em primeiro grau em outros processos, né, e acabaram sendo absolvidos. No caso, Lula não foi absolvido, houve uma declaração de nulidade dos processos dele, mas a prova acarreada aos autos, a prova é muito forte, que as condutas ilícitas existiram. As condutas existiram, é verdade, está lá, está comprovado nos autos. Quem for fazer depois um estudo histórico e for nesses autos aí, vai encontrar as provas. Se alguém for fazer depois um livro daqui a uns 20 anos sobre esse momento histórico do país, vai lá nos autos, vai encontrar os depoimentos e informações de vários, né? Vejam que no caso do pessoal da Odebrecht, confessaram que eles tinham lá uma conta que tinha tanto dinheiro que não sabiam onde botar o dinheiro. O camarada contou, confessou. Então, não há dúvida, as condutas ilícitas existiram, foram praticadas, houve envolvimento não só do Lula, de vários outros. Ele, na verdade, ele era uma espécie de condutor disso aí. Mas isso revela, então, que o sistema penal no Brasil, quando se trata de colarinho branco, ele é parcial. Ele tem um lado que não é o lado da sociedade, né? Isso fica claro, fica potencializado. Mas ocorre que a decisão foi tomada lá pelo Supremo Tribunal. Pelo que a gente tem de informação, lá no Supremo formou-se um grupo, liderado por Gilmar Mendes, que é o ministro mais antigo lá da Corte, de que o Lula teria sido injustiçado e que teria que ter uma segunda chance, teria que ser resgatado, né? Lembra que ele chorou lá no julgamento? Sim, exato. Então, o Mendes, na verdade, é o grande condutor dessa reabilitação do Lula. Convenceu, inclusive, uma ministra a mudar de voto, ela já tinha dado um voto na direção, voltou atrás, coisa que não acontece todo dia. Então, isso tudo revela que criou-se um sentimento aí de que era preciso dar uma chance para o Lula. Então, quem fosse julgar ele, não os tribunais, mas o voto. Veja como isso tem também o seu valor. Não podemos perder da vista isso. Ó. Quer dizer, você tem os tribunais que julgam, tem um juiz em primeiro grau, 3 juízes no tribunal de recurso, depois no STJ mais juízes, depois, quando couber, vai para o Tribunal Constitucional. Então, nessa trilha aqui, o que aconteceu? Condenação, condenação, condenação e anulação dos processos. Nesse caso, não foi inocentado. Tinha que voltar para uma outra instância. Só que quando voltou, estava atingida pela prescrição. O Estado não pode mais perseguir porque prescreveu. Então, o cara não foi declarado inocente, mas também agora não pode ser considerado culpado. Ficou num limbo, né? Ficou num limbo. Né? Então, esse é um problema. Só quem é que vai decidir isso agora? É a população brasileira. É uma espécie de um grande júri. Se o grande júri eleger ele, estará, então, neste caso, se entendendo que ele não deve ser condenado. Sim. Parece que esse é o raciocínio que temos que fazer. De uma certa forma, é uma maneira de você deixar para o grande colegiado, que é o colegiado eleitoral amplo, decidir sobre essas coisas. Se a população entender que esta pessoa que fez o que fez, que agiu como agiu, ela, de fato, merece ser, inclusive, o presidente de todos, nós temos que acatar. Isso é a democracia. Não podemos agora sair por aí acusando as pessoas que votaram nele. Não. Ele, na verdade, os processos foram nulos, professor, pelo STF, em função, a justificativa foi de que ele não poderia ter sido condenado em Curitiba, né? Daquelas questões da Lava Jato. De juízo. Incompetência do juízo. Competência do juízo. Mas isso aí foi uma desculpa esfarrapada, do ponto de vista jurídico, quando nós estudamos isso com os alunos, inclusive a forma como decidiram lá no instrumento, no habeas corpus, lá que nem cabia. Quando a gente propõe aqui recurso desse... Nunca mais vai ter um recurso desse jeito no STF. Se outro advogado entrar com recurso desse mesmo tipo, nem vão receber, porque não cabe, não é o instrumento adequado. Mas o STF entendeu de fazer desse jeito. Então, eles encontraram uma maneira de apresentar uma justificativa para a população e pronto, decidiram e enfiaram ela abaixo, né? Você não teria como mudar isso do ponto de vista legal, porque o Supremo está investido de poderes, os seus ministros estão investidos de poderes.
Então, eu acho que agora ficou para a população analisar e decidir. Se ele não for eleito, de uma certa forma, isso aí também significa um sinal de condenação, compreende? Quer dizer, ao não conseguir convencer a maioria da população, uma das razões pela qual, certamente, não, além de outras, né, certamente esta questão estará em jogo. Na verdade, como o senhor colocou, os erros aconteceram até porque na própria delação ali, muitos que, inclusive, devolveram recursos que haviam, na verdade, se obtido, que confessaram que ele sabia dessas situações todas, né, professor? Sim. Então, as condutas de corrupção, essas estão demonstradas de forma flagrosa, não há dúvida. As pessoas simplesmente fazem discursos políticos de que não aprova porque isso faz parte do jogo. Né? Veja um camarada que assassina alguém, vai para o júri. Chega no júri, os advogados entram em embate argumentativo, os jurados analisam e decidem. Aí lá por 4, são 7, né? Sim. Foi então absolvido. Bom, ele vai lá, matou, todo mundo viu, mas foi absolvido. Uhum. O que vale? Vale a decisão dos 4. Então, essa é a lógica que nós temos que agir para não ficarmos nos digladiando de uma maneira não aceitar os resultados, né? O resultado está dado do ponto de vista dos tribunais, não foi absolvido, mas também não foi condenado, o que, de uma certa forma, lhe traz um prejuízo, porque o melhor era demonstrar que não fez. Sim. Só que se insistir em revolver a prova que está nos autos, não vai conseguir ser visto como ser absolvido. Falando sobre também agora essa questão do próprio STF, os ministros, até porque há muitos questionamentos por parte disso, essas indicações que acontecem de forma política, de que maneira que acontece isso e o que precisa mudar, né, para que nós possamos evitar que situações semelhantes a essas ocorram aí daqui para frente também. No caso do STF, o Supremo Tribunal, nós teremos que ter mudanças no seu funcionamento, na sua competência, na indicação dos seus integrantes, porque tem se tornado um poder muito forte. Não é prudente nós termos, numa democracia, um tribunal muito poderoso para quem tem que governar, porque, infelizmente, há uma prática da oposição de, não aceitando aquilo que foi decidido lá no Congresso, nas votações, de procurar levar isso para um espaço menor, onde às vezes tem alguém que pensa como eles, como aquele que quer impedir uma política pública. Então, não é prudente que nós tenhamos manter esse formato que está aí. Agora, isso tem que ser mudado por via das regras, né? Tem que ser mudado por via da alteração no texto constitucional, inclusive tem que ter pessoas que também se autocontenham. Uhum. É muito, digamos assim, atraente você ter um poder de deliberação, um poder de resolver demandas à luz daquilo que você deseja, ignorando a vontade das maiorias. Então, veja o caso agora do piso dos enfermeiros. Uhum. Isso não era a matéria do Supremo apreciar, tinha que pegar e dizer que não era sua competência, não aceitar o pedido dos que não queriam pagar o piso. Tem que ser resolvido, sei lá, na seara política. Mas o ministro se envolveu, chamou para si a responsabilidade de mexer no orçamento, tal, coisa que não parece possível numa democracia. Sim. Quem tem que resolver essas questões de orçamento, de gasto, de forma clara, transparente? Se não houver transparência, aí se admite uma intervenção do judiciário a pedido da minoria, no caso da oposição. Mas da forma como ocorre hoje, há um excesso, além de outras decisões que são flagrantemente ilegais. Por exemplo, essa questão aí desses empresários que estão com as suas mídias bloqueadas, tal. Isso está fora do direito. O direito não autoriza o ministro do STF fazer isso, não sem responsabilidade por abuso de poder. Mas o que nós vemos? Faz, e as pessoas sofrem a restrição, não podem se comunicar, e não há como reagir. Pelo menos não à luz do direito, porque não há como, não tem aonde apresentar petições recursais. Então, caberia ao Senado tomar providências. O Senado chama a atenção de qual tem o poder, vai até um ponto, ministro. Você não pode passar dele. Mas isso ainda agora será resolvido, certamente, nessa nova legislatura. Certo. Senado, o senhor falou, professor, como é que está também considerar
a eleição para o Senado, que aliás as pesquisas também erraram, né? Porque na verdade tudo errado nas pesquisas, houve também, de certa forma, foi tudo contra mais a direita nas pesquisas que tivemos, mais com os candidatos do lado do Bolsonaro que foram, na verdade, prejudicados em certa parte por parte das pesquisas. A eleição do general Mourão para o Senado, como é que você avalia também? De uma certa forma, no caso do Senado, eu penso que havia, sim, uma possibilidade do Mourão se eleger, porque se tinha essa sensação de que havia mais do mesmo, né? Alguém que poderia concorrer com o Mourão e que foi escanteado é o Beto Albuquerque. Exato. O Beto tinha potencialidade para ele ser eleito senador, mas o que aconteceu? Como o PSDB tem uma certa, digamos assim, dependência do que o PT articula, pelos dados que a gente colheu aí, não aceitaram a candidatura do Beto Albuquerque e, portanto, colocaram o Olívio. Mas Sim. o Olívio, na verdade, não seria bem ele o senador, seria alguém que estava na suplência. E o que talvez, se fosse o Beto Albuquerque o candidato, mesmo se ele não tivesse sido eleito, o PT teria ido com o segundo turno com os votos do PSB que faltaram, né, pro PT, né, professor? Provavelmente seria isso, porque veja só, tu teria uma coligação do PT com o PSB participando, sim, né, mas eles não conseguiram compor. O Vicente Bogo, na verdade, se via claramente, não tinha aspiração para o governo, fez uma campanha para cumprir carnê ali, né? E os próprios candidatos que o PSB apresentou também não tinham viabilidade para concorrer ao Senado. Agora, então, se vê que, nesse caso, facilitou para o Mourão, porque o eleitor certamente olhou para isso e percebeu, diz, olha, são 8 anos de mandato. Quando você leva alguém para ser candidato ao Senado, tem que considerar que o eleitor, ele vai pensar, isso aqui não é 4 anos, eu vou dar mandato para esse cara para 8 anos, né? Então ele vai olhar para o suplente. E aí o PT não percebeu que, da forma como ele montou a sua composição, segundo a gente analisa aqui, não atraria os eleitores de forma adequada. E, além disso, a Ana Amélia também, que se desgastou muito, né? Porque pois é. Ela, se tivesse ficado no PP, mas lá também não deram chance a ela era uma boa candidata, né? Fez um bom mandato, agiu uma boa líder, mas ocorre que o eleitor, certamente, ao fazer a análise, percebeu que, se fosse votar nela e também outra parte no Mourão, enxergaram isso, quem seria eleito seria o Olívio. Então, a estratégia do Mourão foi vitoriosa e acho que será um bom senador. Tem um bom discurso, um discurso liberal, né? E, claro, tem experiência militar, tal, então acho que será um bom senador. Agora, o PP, né, que teve, na verdade, a comandante Nádia como candidata ao Senado, que renunciou na última hora, na última semana ali, o professor não conseguiu decolar a candidatura do senador Heinz para o governo do estado. O deputado Jerônimo Gerken, que ele que na verdade pleiteava ser o candidato ao Senado, disse que não recebeu apoio do partido, tanto é que não concorreu a nada, que ficou bastante chateado, inclusive, do partido não ter dado apoio. O PP, com o maior número de prefeitos no estado, o que aconteceu com o partido, que não conseguiu sair dos 4%, né, durante a votação, ficou muito baixa a votação aí do Luiz Carlos Reis. Mas eu tenho a impressão que eles sabiam disso, Zamir. Os partidos hoje, eles fazem suas pesquisas internas, eles têm os dados lá para tomar decisões, né? Os partidos, o PP é um partido bem organizado, bem estruturado, e o eleitorado também confia nos quadros do PP, porque a gente percebe aí no estado. Mas parece que apostaram no Reis, acho que mais por uma questão de respeito. Porque quando rompeu ele e o Onyx, ali já se sabia, né? O Onyx, ele levaria os votos daqueles que apoiam o Bolsonaro. Então, dificilmente o Reis conseguiria retirar esse eleitor que apoia o Bolsonaro e trazer para ele, embora mesmo sendo eleitor do PP em outros cargos. Então, a política tem essa dinâmica. Às vezes, o desejo pessoal do indivíduo não permite que ele enxergue que há limitações para a sua possibilidade de obter votos. A gente vê em outros locais, veja aqui em Juí, nós tivemos um número grande de pessoas se apresentando. Qual foi o mais votado para federal em Ijuí? Foi o Bom Gás. Cara, pois PT, levou uns 13 mil votos aqui. Sim. Então, você observa que
quem quer se lançar na política, ele não pode ir com ingenuidade, achar que as pessoas vão votar só porque acharam a pessoa boa de fala, ou é um bom violeiro, ou é um bom esportista. Não, há que ter uma articulação, né? Vejo que os nossos candidatos aqui, muitos fizeram votação de vereador. Né? Então, parece-me que às vezes há uma falta de uma análise, ou às vezes brigas internas, coisas meio pessoais. O que parece que acontece, na maioria dos casos, nós tivemos aqui partidos, no caso do próprio PT, que teve 2 candidatos, o vereador Beto e o ex-vice-prefeito Bira, 2 candidatos do PT, que não, os 2 juntos somaram em torno de 20 mil votos. Não daria uma eleição se fosse os 2, né? Aliás, se fosse unir uma candidatura só. O próprio, no outro lado, na direita, Jorge Amaral, né? O vereador Jorge Amaral fez 13 mil e poucos votos, de outro lado o vice-prefeito Barrichello, que é do PL, 6 mil e poucos votos. Então, quer dizer, também daria em torno disso 20 mil votos. Talvez essa disputa interna acaba prejudicando para fortalecer uma candidatura forte, né, que tenha essa representatividade local, né, professor? É isso que eu estou falando. Quer dizer, nós, como comunidade, nós precisamos pensar assim, temos que ter alguém que seja a voz da comunidade nos espaços de decisão. Sim. E agora, com essa questão desses orçamentos municipalistas, que eles chamaram de orçamento secreto, criaram essa coisa, mas todos vão lá e pegam o dinheiro, você precisa ter alguém que destine o recurso para a comunidade. Sim. Alguém que seja uma voz, uma palavra lá no orçamento, esse valor que é destinado para esse tipo de destinação direta para as prefeituras, né? Então, se vê que faltou esta visão, ou talvez seja até deliberado isso. Porque o que tu tem, às vezes, nos partidos? Tem correntes diversas que querem testar seus candidatos até para uma eleição futura. Sim. Como é que ele poderia, depois, no caso, para ser candidato a vereador, se daria teria um bom respaldo no colégio eleitoral municipal. Então, porque no caso do deputado, o que acontece? Como isso ali é proporcional, os votos que eles recebem contam para o grupo. E você acaba, então, votando nesse, mas elegendo o mais votado da lista deles. Então, não se perde o voto. Então, satisfaz o interesse pessoal daquele que quer se apresentar, só que daí fragiliza a localidade. Você vai eleger o cara de fora, né? Porque vai acabar contando para ele os votos, né? Então, infelizmente, essa é a realidade da eleição proporcional. Tá certo. Professor, para nós encaminhando aqui o encerramento, só com relação aí à segurança das urnas, a gente sabe que em função até próprio dessas decisões dos ministros aí que ocorreram favorável a um lado, né, que é interpretado desta forma, fica a dúvida com relação a isso, muitas questões, né, e as próprias pesquisas que, digamos, de certa forma, acabam bagunçando todo o processo, né, porque daí fica mas os ministros conseguiram favorecer uma candidatura com uma decisão, por que as urnas não podem também fazer isso? E aí começam muitas fake news, né, rodar após o processo eleitoral. Como é que está para considerar nesse momento com relação a isso? As urnas são confiáveis mesmo, as urnas eletrônicas, no seu entendimento, professor? Eu acho que sim. Na verdade, as fragilidades, elas existem, mas o tribunal tem tomado os cuidados de botar as barreiras, os nós, as portas que nós chamamos de proteção. As fragilidades estariam no cadastro e também no programa-fonte que captura as informações. Então, aqueles que escrevem as instruções, os programadores, segundo os dados que nós colhemos, eles estão controlados no âmbito do tribunal. Agora, parece que poderia aperfeiçoar isso se você obrigasse, por exemplo, os partidos políticos a terem um departamento de engenharia de software. Então, o partido teria que usar o seu dinheiro, que ele ganha, do fundo eleitoral, para contratar pessoas que conhecem essa matéria, e aí, então, eles iriam, juntamente com o pessoal do tribunal, verificar o programa e assinar junto, que eles leram o programa que foi desenvolvido e inseminado nas urnas. Porque essa questão da tecnologia, isso não tem como evitar. Isso veio para ficar. Certamente, daqui umas eleições futuras, você não vai mais ter que ir lá na urna votar. Pois é. Você vai votar do teu celular. Sim. Já tem hoje o título eletrônico. Tu vai entrar ali, se identifica, inclusive com digital, no teu smartphone, e você vota ali. Não precisa ter fila, não precisa sair de casa. Você pega, de repente, e pode, inclusive, mudar até às 5 horas, se você quiser. Sim. Então, eu vou mudar meu voto aí, por alguma razão, né? Então, é uma ideia, assim, de que a tecnologia está aí para nos servir.
para tornar mais rápido, mais eficiente. Então, veja, se você capturar o voto direto do smartphone, tu não tem que depois fazer a transferência de uma fonte para outra. Já tem tudo na cartório eleitoral, do cartório você manda para os tribunais e lá no computador do tribunal se faz, então, a divulgação. Então, tenho a impressão que a tecnologia veio para ficar. As urnas, embora possam ter pontos frágeis, mas certamente o pessoal do tribunal tem agido no sentido de evitar essas possibilidades de fraudes, né? Agora, não quer dizer que não tenha gente, às vezes, lá na hora da captura dos votos, né? Então, quando alguém vai votar hoje com a biometria, certamente nenhum vota no lugar do outro. Mas não quer dizer que as pessoas não tentem fazer isso, né? Só que serão pegas daí, caso caminhar nessa direção. Então, acho que podemos confiar, assim, nas urnas, sem maiores problemas. Tá certo, professor. Obrigado, então, professor Sérgio Rodrigues, professor de Direito aí da Unisvi, sempre com boas informações, compartilhando aí com nossos ouvintes, nossos internautas, né, para que todos possam ficar por dentro, para esclarecer muitas dúvidas aí com relação ao processo eleitoral. Foi um prazer mais uma vez tê-lo conosco aqui, professor. Um abraço, disponha. Sucesso, bom trabalho. Obrigado. Conversamos então hoje com o professor Sérgio Rodrigues, professor de Direito, falando conosco aqui no nosso canal. Nós vamos então encerrando a nossa programação de hoje. Grande abraço a todos que ficaram ligados. Tenham todos um bom final aí desta semana. Grande abraço a todos.